Capítulo 2. A ciência de ficar rico. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento, e essas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aqueles que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos, ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial, infalivelmente ficarão ricos. A verdade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois, ao contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que as de outra cidade seriam pobres. Ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes do estado próximo viveriam sempre na pobreza. Por toda parte, vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local exercendo a mesma atividade profissional e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é, essencialmente, uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas de modo certo. Além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto outras, às quais falta essa qualidade, enriquecem. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sob todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades do que os outros homens. É evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidades que os outros homens não possuem, mas porque agem de modo certo. A riqueza não resulta de poupar ou de economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido são pobres, enquanto muitos gastadores ficam ricos. Também não se trata de fazer o que os outros não fazem, pois duas pessoas, no mesmo ramo de atividade, normalmente agem do mesmo modo e uma fica rica enquanto a outra continua pobre ou vai à falência. Por essas razões, devemos concluir que enriquecer decorre de agir do modo certo. Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo ficará rico, e tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Podemos questionar que talvez esse modo certo de agir seja tão difícil que poucos conseguem segui-lo. Isso não é verdadeiro, como já vimos no que se refere à habilidade natural. Pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas fisicamente fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. Evidentemente, é imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender as coisas. Mas, no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender essas palavras com certeza pode ficar rica. Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influir até certo ponto. Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente com quem se possa negociar. Se essas pessoas estão dispostas a negociar do nosso modo, melhor ainda. Mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolha profissional. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto seu vizinho, no mesmo ramo de negócio, continuará pobre. É verdade que você produz mais quando gosta do que faz, numa profissão que combine com você. E, se tiver alguns talentos bem desenvolvidos, produzirá mais numa profissão em que possa explorar esses talentos. Também produzirá mais numa profissão adequada ao lugar. Uma sorveteria tem mais chance de sucesso no clima tropical do que na Groenlândia, e uma peixaria especializada em salmão tem mais êxito no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida, onde não existe esse tipo de peixe. No entanto, fora essas limitações gerais, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir de modo certo. Se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio, enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que
Quando você dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir de certo modo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir do modo certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente, assoberbado de dívidas, sem amigos, sem influência, sem recursos, mas se começar a agir de modo certo, infalivelmente começará a enriquecer, pois causas iguais produzem efeitos iguais. Se você não tem capital, pode consegui-lo. Se está no ramo de negócios errados, pode entrar na área certa. Se está no local errado, pode ir para o local certo. E você pode fazer tudo isso começando no seu negócio atual e no lugar atual, agindo de modo certo, que é a maneira que lhe trará sucesso. Capítulo 3. Monopólio da oportunidade. Ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-a com uma cerca. Você pode ser impedido de trabalhar em certos setores, mas existem muitos canais abertos. É verdade que se é empregado em uma indústria, teria pouca chance de vir a ser dono da fábrica onde trabalha, mas é verdade também que, se você começar a agir de modo certo, logo poderá deixar o emprego nessa área e obter grande riqueza e reconhecimento trabalhando em algo totalmente diferente. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades e nadar a favor da corrente em vez de ir contra ela. Qualquer pessoa em qualquer área de atuação pode se tornar rica, desde que passe a fazer as coisas de modo certo. A lei da riqueza é igual para todos. É preciso que se aprenda isso. Pois, o contrário, continuaremos no lugar em que sempre estivemos, agindo como sempre agimos. O trabalhador individual não é impedido de subir na vida pela ignorância ou pela preguiça. Ele tem condições de seguir a maré da oportunidade para a riqueza, e este livro vai dizer como. Ninguém continua na pobreza por falta de suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio em Washington, só com o material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho de seda em quantidade suficiente para vestir todas as pessoas do mundo, melhor do que Salomão em toda sua glória, além de prover farto alimento para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. Tudo o que vemos da Terra é feito de uma substância original, de onde todas as coisas procedem. Novas formas são feitas constantemente, enquanto as formas antigas são dissolvidas, mas são todas formas assumidas por uma substância. Não há limite para o suprimento de matéria informe ou substância original. Ela serviu para fazer o universo, mas não foi toda usada nessa criação. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são penetrados e preenchidos pela substância original, pela massa informe, pela matéria-prima de todas as coisas. É possível fazer 10.000 vezes mais do que já foi feito, e mesmo assim não esgotaríamos o suprimento de matéria-prima universal. Desse modo, nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre, tampouco por não haver suficiente para todos. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Se bem utilizado, o suprimento jamais vai faltar. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa e constantemente produzindo novas formas. Quando acaba o suprimento de material de construção, mais é produzido. Quando o solo esgotado não produz mais alimentos ou matéria-prima para roupas, ele será renovado ou um novo solo será feito. Quando todo o ouro e toda a prata forem extraídos da terra, se o homem estiver ainda no estágio de desenvolvimento social que exige o uso de ouro e de prata, mais será produzido pela massa informe. A massa informe responde às necessidades do homem e não o deixará sem as coisas boas. Isso se aplica ao homem coletivamente. A humanidade, como um todo, é sempre abundantemente rica, e seus indivíduos são pobres é porque não seguem o modo certo de agir, o modo que enriquece o indivíduo. A massa informe é inteligente, ou seja, uma massa que pensa, está viva e sempre motivada para mais vida. Procurar viver mais é o impulso natural da vida, há algo inerente a ela. Faz parte da natureza da inteligência procurar o próprio crescimento, e faz parte da natureza da consciência buscar ampliar seus limites e encontrar a expressão mais completa. O universo de formas foi feito pela substância viva informe, que se tornou forma para se expressar mais completamente. O universo é uma grande presença viva, com movimento inerente para mais vida e funcionamento mais completo. A natureza
é feita para o desenvolvimento da vida. Sua motivação mais dinâmica visa aumentar a vida. Por isso, tudo que pode ajudar a vida é generosamente fornecido. Não pode haver carência, a não ser que Deus negue a si mesmo, anulando o próprio trabalho. O ser humano não é pobre por falta de fornecimento de riquezas. Demonstrarei mais adiante que até mesmo os recursos do fornecedor informe estão à disposição daqueles dispostos a agir e pensar do modo certo.